Seja muito bem-vindo ao Eis-me Aqui Podcast. Podcast onde a gente ouve histórias de quem recebeu um chamado e respondeu: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E nós temos hoje aqui no Eis-me Aqui o Tiago. Tiago, que é missionário transcultural há muito tempo. O Tiago da Pioneiros. Tiago, que é casado com a Isis, que é pai da Maia, do Levi. E ele está aqui para contar absolutamente tudo sobre os desafios da missão transcultural e os desafios da mobilização missionária. Tiago, muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Comece pelo começo, por favor. A gente quer saber simplesmente tudo, mas vamos começar querendo saber, querendo te ouvir sobre como foi o chamado transcultural. Como é que é ser missionário transcultural? Conta para nós isso aí. Uau, grande pergunta. Começa Júnior, assim. obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês no Eis-me Aqui. Para nós, para minha família, é um privilégio compartilhar esse momento com você e com vocês que estão aí em casa, que a nossa jornada seja útil para o reino dos céus, para você que está em casa, que o Senhor fale no seu coração. Então, é muito bom estar aqui com vocês, muito obrigado. Como começou a jornada missionária, o chamado? Eu creio que ele teve o início indo para a igreja. A igreja, ela tem um papel muito importante na formação de discípulos que, posteriormente, vão responder ao chamado, à vocação que todos nós temos. Todos nós temos um papel na missão do nosso Deus, o nosso Rei. E aí, indo para a igreja, recebendo instrução na palavra e ao ler a palavra. Porque eu, pelo menos, não tive um sonho, não vi uma bandeira balançando na minha frente. Eu sei que eu respeito, pessoas têm essas formas de comunicação, mas eu li a Bíblia. Lá na Bíblia, descobri que Deus é um Deus missionário, ao ler a palavra. Simples E assim. aí é a vida, Júnior. Realmente é você ir para a igreja, é você buscar o Senhor na sua vida devocional diária. Eu fiz faculdade, tinha aspirações, vou comprar meu carro zero. E aí eu tive que decidir, comprar o carro zero e fazer inglês na África do Sul. E foi ali o começo da minha jornada de seguir ao Senhor no trabalho missionário. Eu servi aqui no Brasil, servi na América Latina e depois o Senhor nos levou como família para o sul da Ásia. Foi uma jornada que eu ouvi há pouco tempo atrás, eu concordo muito com essa fala. A nossa vida é um treinamento. O Senhor nos chama com um propósito. E o propósito dele, o chamado dele é efetivo. Ele nos formou de acordo com a vontade dele, com um propósito. Mas ao ouvir isso parece tão belo, né? Mas isso aí geralmente não toma formato em águas tranquilas. Não toma formato em águas tranquilas, porque a nossa vida, ela não é um passeio no parque. Mas no meio dela, através dela, o Senhor vai nos resgatando, nos limpando e nos dando um sentido para nossa vida. Maravilha, como no Sul tem essa expressão, começou no 12, né, no máximo, assim, dando a deixa, né, é isso aí. E quando eu vejo você falando, assim, Tiago, fica pensando, tá passando um filme, assim, de tudo que ele viveu para poder falar o que é, e aí quem ouve, como você disse, né, não, tá parecendo que foi algo tranquilo, foi algo muito simples, mas existem certamente muitas dificuldades, mas no final é simples de fato, né, servir ao Senhor. Mas aí eu quero saber, a gente começou com tudo, mas eu quero ir passo a passo. Aí você já deu uma deixa aí, você foi para África do Sul aprender inglês. Você ficou entre vou comprar um carro ou vou para África do Sul através do inglês. Isso quer dizer que você usou o inglês e já a África do Sul como campo missionário, como forma de atuação para fazer missões? Como que foi isso? Qual é a tua história com o inglês? Isso. Vamos começar por aqui. Vamos lá. Eu cresci na igreja, minha mãe ela nos levava para a igreja, eu sou o 8º filho de uma grande família muito unida.
Aprove o Senhor levar minha mãe, Você não ouviu errado, não. É o 8º filho mesmo. o 8º filho. 8º filho. E o Senhor aprove levar minha mãe há 3 meses pra junto dele, mas ela deixou um legado desde o início da nossa vida, que era oração, a palavra, estar em comunhão com a igreja. E esses foram os caminhos, o caminho que o Senhor, ele usou em nossa vida, e também é o caminho que ele usa na sua vida, que você está sentado aí, está me vendo, está ouvindo. É um relacionamento íntimo e pessoal, é isso que o Senhor deseja conosco. E aí foi assim, nesse trilhar da nossa vida, o Senhor se apresentando como um pai, porque eu cresci sem meu pai, conheci ele com 17 anos. Uhum. Pensa aí, quantos traumas, quantos dias dos pais na escola eu chorando, o quanto que isso afetou ver Deus como pai. Mas Deus é tão bondoso que ele é Emanuel, ele é Deus conosco. E ele foi se apresentando como tal, como Deus todo-poderoso, mas também como Deus presente nas nossas vidas, através de diversos milagres, muita oração da minha mãe sempre apontando para Cristo, mesmo tendo que trabalhar diversas horas, andar quilômetros para colocar o alimento sobre a mesa. Em tudo isso, Deus foi moldando em nós a fé, em cada um dos meus irmãos e a mim também. Por isso que eu disse anteriormente, a nossa vida é um treinamento. Uhum. Tudo isso hoje eu olho para trás e vejo, foi a boa mão do Senhor ainda que na Com dificuldade. dores, ainda que... E aí seguiu-se, eu estava me formando, eu me formei em logística, estava começando ali a engatar na minha carreira, trabalhando numa empresa no interior de São Paulo, que sou de São Paulo, estava ali trabalhando, aquele jovem com 20 anos. Aspirações diversas. Agora eu vou comprar meu carro zero, vou me mostrar por aí, né? Porque o jovem quer ser visto. E aí eu recebi uma ligação do meu irmão, falou, olha, por que você não faz um treinamento de línguas e depois você vai para uma ETED, uma escola de treinamento discipulado da Jocum? Certo. Foram segundos, eu falei, tá bom. Ele falou, posso fazer seu passaporte? A gente trabalhava na mesma empresa, ele falou, eu falei, pode. Depois disso eu só me lembro de acordar em Worcester, na África do Sul. Parece que foi assim. Então Caramba. o chamado foi muito mais o Senhor me atraindo para ele do que eu tendo coragem de responder. Certo. E aí o inglês, então você foi lá, fez um treinamento para aprendizado de inglês ou é para ensino já de inglês? Eu fui lá eu tinha começado a aprender inglês, uma prima minha dava aula para mim e pro meu irmão quando eu era mais novo, e aí eu vi essa oportunidade de aprender o inglês numa escola da Jocum, lá em Worcester, no interior de Cape Town. Uhum. E disso eu iria fazer escola de treinamento discipulado. Eu tinha que aprender inglês para depois fazer o curso missionário. Certo. Só que eu acabei fazendo só inglês, que eu passei 9 meses lá, estudei inglês, e aí eu voltei pro Brasil, buscando uma escola da Jocum que tivesse treinamento, a ETED. Os jocumeiros aí que estão ouvindo não sabem o que eu tô falando. Uhum. Que fosse bilíngue. E onde que era essa base? Em Recife. Certo. Primeira vez que eu vim pro Nordeste foi para estudar na escola de treinamento e discipulado. Por isso que eu fui para a África do Sul. E lá na África do Sul, junto com a programação de aprendizado da língua, tínhamos contato também com a comunidade local. Foi quando eu fiquei à frente de um projeto de futebol, porque o irmão tinha voltado pro país dele, eu fiquei trabalhando com jovens numa área bem arriscada, tava até tendo guerra de gangue. E aí a gente usava um campo de rugby como lugar de treinamento de futebol. Uhum. Futebol é uma grande ferramenta em diversos países, mesmo que na Copa do Mundo o Brasil tá indo tão mal, mas ainda a gente tem uma certa moral por aí, Sim, como brasileiros, e isso ajudou bastante. Então foi esse o trabalho, foi um treinamento já na prática de como usar para mim era muito novo. Circunstâncias. Para mim era muito novo. Uhum. Futebol, sim, dá para usar o futebol, a gente fazia o tempo de discipulado, que depois de alguns anos eu trabalhei 3 anos na Jocum em Recife com um projeto tipo de futebol show de bola, discipulando jovens na comunidade ao redor. Isso é muito forte, né? O brasileiro, só por ser brasileiro, já o futebol, ao ver um brasileiro, já se pensa em futebol. Então que a gente entenda, né? Perceba que isso pode ser muito bem utilizado para o avanço do reino. Mas eu quero voltar um pouquinho no tempo e você, Thiago, com quantos anos estava na África do Sul? 20 anos. Com 20 anos. E já, assim, entendendo isso, já pensando, não, eu vou fazer ainda treinamento para missão, mas eu já estou atuando, já estou sendo aqui, de fato, um evangelista, um missionário aqui na África do Sul. Ou não? Você não pensava nisso?
Meu irmão, pra ser sincero, eu era tão cru nesse mundo missionário, transcultural. Cristo estava formando em mim ainda. Eu digo que aquele foi um momento muito decisivo pra mim na minha caminhada cristã. Porque eu Uhum. cresci na igreja, mas era filho de crente. E filho de crente, crentinho não é. Não é. E aí o Senhor Às me vezes é levou pra cretino. essa jornada. Ele me levou pra essa jornada pra conhecer a Ele. Sim. E eu cresci sem meu pai. Vivia só na minha cidade, interior de São Paulo. Do nada, eu tô no outro lado do oceano. Aquilo foi o que eu creio que Deus usou aquilo como uma quebra de laços ali, de um Sim. cordão umbilical para que eu pudesse acordar e começar a viver esse O novo mundo tempo é na minha maior vida e que... crescer como homem também. E ali o Senhor começou a moldar o meu caráter acerca da vida cristã, de seguir a Ele. Uhum. Porque muitas vezes nós crescemos em adversidades. Na verdade, grande parte das vezes, Uhum. crescemos na adversidade. E aí, ao ter essas experiências e ao Deus me conectar com um treinamento missionário depois disso, que foi no mesmo ano praticamente que eu fiz, eu voltei no final de 2012 e em 2013 eu estava em Recife, em abril, para fazer a escola de treinamento e discipulado. É uma jornada que o Senhor, a gente não vê tudo. Sim. Sei que muitos jovens chegam para nós, como é que é isso, aquilo? Deus não dá todos os passos. E ainda que você agora tenha uma história, né? Você olha para trás, tem tudo, a gente vai falar um pouco mais do que foi a missão transcultural na Ásia, né? No sul da Ásia. Tem toda uma história, você pode falar, mas o que aconteceu contigo, foi a tua história, né? Não tem como eu ter por base, olha o que aconteceu com eles, com o Tiago e a Isis, com a família, tanto de bom quanto de ruim, não é necessariamente o que vai acontecer comigo. Então não tem como tirar por base todas as coisas, né? Fica interessante falar sobre isso, porque às vezes espera-se um padrão, né? Talvez a gente esteja lendo a Bíblia desse jeito e está lendo errado, né? Vendo alguma regra que consta lá e achando que poxa, eu tenho que fazer isso, isso se aplica a mim, ou às vezes deixando de aplicar algo que se aplica porque acha que não diz respeito a si. Enfim. Mas, cara, que interessante, cara, que legal, mas e por que você simplesmente só pelo fato de ser brasileiro que você seguiu com esse projeto do futebol? Fiquei curioso com isso. Ou, não, você é realmente você jogava futebol, você entende de futebol, Como é que foi isso, cara? Como um brasileiro geralmente joga melhor que a média mundial. Certo. E aí, por ter essa oportunidade que a pessoa tinha saído, ia ficar sem ninguém para ficar à frente desse projeto. E eu tinha tempo no aprendizado da língua e também para conhecer a cultura, desenvolver o inglês, ainda que eles falassem um inglês meio que africans, Sim. que é outra língua que se fala na África do Sul. Eu entendi esse chamado, essa proposta de Deus. Era eu e um carioca. Infelizmente ele é flamenguista, nada contra os flamenguistas. Eu sou Eita. corintiano. Será que esse podcast vai ao ar agora? E aí, o que acontece? Aí foi eu e ele para corresponder a essa oportunidade e foi muito interessante. Uhum. Muito interessante. Você foi em parceria, Isso, a gente corintiano, pegava o carro flamenguista. lá, você vê, né? Uhum. A gente pegava o carro da base, ia até lá o campo, montava, conversava com os meninos, tinha aquele tempo ali. E por ser brasileiro, sim, tem muita abertura. E isso eu posso testemunhar ao longo da última década, em diversos lugares que eu passei, países diferentes. Isso é uma bênção para nós. Uhum. Futebol, ainda que você goste ou não, e missões estão muito ligados. Atrelado. Muito. Lá na Ásia, às vezes eu tava numa montanha, passava um menino, sabia que era brasileiro, falava Neymar. Cara, Alguns lugares as pessoas sabem de Neymar, mas não sabem de Jesus. sim. Nossa, isso é muito forte, cara. Tem lugares onde a gente faz muito essa associação com Coca-Cola, né? Coca-Cola chegou em muitos lugares onde não se conhece, não se ouviu nada sobre Jesus, mas é mais palpável quando fala assim, o nome de um jogador de futebol do nosso país é mais conhecido do que o Salvador. Certo, cara. Nossa, e aí acabou o teu tempo lá, no sul da África, na África do Sul, e aí você voltou pro Brasil e fez o treinamento da Jocum, o ETED. Isso. E aí já ciente de que iria pra missão transcultural assim que fosse possível. Na verdade, não. Não? Então conta. Eu Como voltei para o Brasil e aí eu tinha que decidir.
eu vou parar por aqui e usar o inglês para crescer na minha carreira, eu vou... Foi aquele tempo, são pequenas batalhas que a gente passa na nossa mente, e o inimigo ele usa isso também, Uhum. esse tempinho de duvidar ou de será que é isso mesmo? E eu posso dizer, foi a mão do Senhor me conduzindo, então siga esse caminho, não é coragem minha, não é porque eu sou especial, nada disso, mas eu olho para trás e foi a boa mão do Senhor me conduzindo até esse tempo que ele sabia os passos. Uhum. E aí foi no último dia da minha escola de treinamento discipulado no interior de Pernambuco que eu conheci a Isa, minha esposa. Ela já trabalhava indo para presídio masculino no estado. Ela escrevia carta para presidiários quando não podia entrar, porque era menor de idade. E Deus falou com muitos presidiários através de cartas que ela enviava. Conheci ela no tempo de treinar. Eu era líder de evangelismo nessa cidade. Ela foi com uma outra organização. E aí lá tinha uma pessoa desse lugar do sul da Ásia, a qual eu servi, na minha equipe, vários jovens, e você vê aquele mundo acontecendo ali. E você vê que é mais do que... É muito vivo, é muito dinâmico, é muito bom estar servindo plenamente ao Senhor, ainda que em constante formação. E por isso que eu digo, foi muito importante. Deus foi usando várias peças. É uma página atrás da outra. Sim. É um passo depois do outro. Deus foi formando e continua formando no meu coração o que Ele deseja receber com a minha vida. Nós temos que ter o coração quebrantado e humilde pelo próprio Senhor, para nós reconhecermos isso, que Ele está formando em nós o servo e a serva que vai dar maior louvor para Ele. Nunca nenhuma organização, nem o nosso próprio nome. Perfeito. E Ele vai usando diversas ocasiões da nossa jornada para poder formar esse caráter em nós. Então, voltei ao Brasil, conheci a minha esposa, não pensava em campo transcultural. Naquela época da ETED eu não sabia se eu continuaria em missões, mas ainda assim que vendo o mundo acontecer, eu falo, minha vida não pode ser só o que eu quero fazer. Deus ministra muito no nosso coração. Ali Deus curou no meu coração a questão da paternidade e continua com o bálsamo dele no meu coração, porque eu cresci sem meu pai, como eu mencionei anteriormente, e eu, no meu coração, matava ele com apatia. Só que falava, não, eu não preciso conhecer. Não preciso perdoá-lo. Aí Deus ministrou isso ao meu coração. Eu voltei para minha cidade, procurei ele na cidade que ele morava, liberei perdão pro meu pai, e naquele dia minha vida ela mudou. Porque Deus estava curando o meu coração. Sim. Como é que eu vou falar de um Deus perdoador se eu não perdoo? Se eu não perdoo. E Deus foi processualmente santificando meu coração e continua moldando meu caráter para que eu anuncie, porque ao sair para missões, você não vai para lugar nenhum verdadeiramente se não for para anunciar o evangelho. Você não anuncia a sua experiência, nenhuma organização, nem o nome da igreja. Você vai anunciar o evangelho de um Deus vivo, a qual você segue e se relaciona. Por isso que ele é tão interessado em nos moldar para que a nossa anunciação do evangelho ela seja compatível com o que ele mesmo escreveu na palavra dele. Perfeito. Que o nome dele seja, de fato, anunciado, né? Cara, que incrível. Então, Isis, rapaz, desde sempre... Eu sei, daqui pra frente agora, a gente vai ter que falar das coisas, né, com a Isis. Mas eu quero só dar um último passo para fechar essa última lacuna que ficou. Esse rapaz que foi para a África do Sul, ele foi crente. Mas, quando que foi de fato a tua conversão e como foi esse processo de conversão? Porque, como você mencionou, foi um peso muito grande esse fato de não conhecer o pai, e como você citou, com certeza, foram difíceis os dias dos pais, na escola, e alguns outros momentos assim. E o quanto isso afetou o teu relacionamento com Deus? Isso foi te fazendo... Você já era crente de fato? Sim, entendia? Ou era... Não, eu vou para a igreja com a minha mãe, eu continuo frequentando, eu creio em Deus, mas não sei. Como foi, cara? Tem um momento, assim, da conversão mesmo, da crença de que Deus é quem a palavra diz que ele é? Essa é uma pergunta muito interessante para mim. Porque eu creio que a minha jornada foi muito realmente ao longo de meses, anos.
como eu falei, eu cresci na igreja, mas isso não garante que você está seguindo a Cristo. Por isso que eu disse que foi processual, foi constante. Houve sim aquele momento que eu falei, Senhor, me ajuda, eu quero realmente, quero ser seu seu servo, te seguir e te agradar. O Senhor me conhece, mas eu não... Foi uma jornada, como eu te disse, porque nós podemos ir na igreja, fazer as coisas certas, dizer as coisas certas, se vestir da maneira correta, ir no domingo, no horário, naquele lugar que todo mundo vai, chamado igreja, Bater o ponto lá. e não ler a Bíblia, não ter um coração perdoador, não utilizar dos meios de graça, jejum, oração, Bíblia, comunhão. E se eu tô há um bom tempo nesse estado de não fazer isso, Como eu posso dizer que eu sou de fato cristão? é porque o Senhor vem e a salvação dele é eficaz. Ele começa, ele regenera, ele começa. E se isso demora tanto tempo para entrar em prática, a gente tem que pelo menos analisar. Senhor, me perdoe. Muitas vezes eu falei, me perdoe, Senhor, me aceite de que eu tô, transforma meu coração. E eu continuo pedindo isso ao Senhor. Hoje mesmo, como missionário, pastor, eu continuo pedindo ao Senhor, Senhor, dá-me a tua graça. Não me deixe satisfazer com o que eu já aprendi no livro de teologia, ou o que eu ouvi, ou aquilo. Eu quero conhecer a ti, eu quero confiar em ti. Esse é o processo de santificação. O Senhor vem, ele é contínuo, mas ele também não é demorado. A gente não pode cair nesse erro. O processo de santificação, a gente perde a vista e não luta pela santidade hoje. Sim. Esse é um outro erro que nós podemos cometer. Contudo, foi ali na minha adolescência para a vida adulta que o Senhor me chamou para caminhar com ele. Fui conhecendo ele como pai. O perdão ao meu pai me ajudou muito a ver Deus melhor. Um relacionamento mais saudável, de respeito, de amor. Sim. Isso mudou muito. Até mesmo parece que foi uma marra que soltou. Foi algo que eu não reconhecia isso. O Senhor precisou abrir meus olhos. Assim como ele continua abrindo meus olhos para o evangelho. E eu preciso pregar o evangelho para mim todos os dias. Sim. Não é por questão de salvação. Exato. Mas é por questão de que eu necessito do evangelho. Até que isso voltar, ou eu ir para ele. Qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente necessita da graça do Senhor, do começo ao fim, né? Muito bem, porque agora, quando você falou da Isis, falou tudo isso dela, e com o olho brilhando, deu pra ver que se precisava algum empurrão daqui pra frente, tava ali, né? Isis, contigo, então, fez não só servir ao Senhor integralmente, como, cara, aceitar o desafio. Nós, por questões de segurança, não vamos falar exatamente onde, mas ir para a Ásia, ir para o sul da Ásia e ser um missionário, um proclamador de Cristo dentre povos não alcançados, dentre pessoas que talvez conheçam Neymar, já ouviram falar de algumas coisas do nosso país, algumas características nossas como brasileiro, mas não conhecem o dono de tudo, o criador de todas as coisas, aquele que é rei soberano sobre tudo. Como foi então daí pra frente? Agora, Thiago e Isis, que ano estamos e como foi esse processo? Estamos em finalzinho de 2013, quando eu conheci ela, nós namoramos, noivamos, casamos em 10 de dezembro de 2016. Quando ela assistir, ela vai ficar feliz, viu? Não errei a data. E não tá colando, não. Não tô colando, não. Ainda lembro até a hora, lembro como se fosse hoje. Nós nos casamos, mas já servimos juntos na plantação de uma igreja local, lá em Camaragibe, na região metropolitana de Recife. Já trabalhávamos juntos. Então você ficou em Pernambuco o tempo todo depois Isso, 2013, eu fui pra Jocum, fiquei 2013, 14, 15, 16 e sigo até hoje... Tirando as vezes que eu fui, morei fora, voltei na Ásia, na África do Sul. E aí o ano é 2016, nós nos casamos, para a glória de Deus. Já trabalhávamos juntos, servindo a igreja local. Porque é importante lembrar, se você não serve a sua igreja local. Na verdade, você não serve na sua casa. Não serve na igreja local. Não ouse tentar servir do outro lado do mundo. Sim. Sirva a tua igreja local. Obedeça ao seu pastor. Cresça intimidade com a sua comunidade local. E tudo isso é preparação para você
seguir para o campo transcultural. Em qualquer tempo, mas não é de qualquer jeito, é isso? Jamais. O Senhor tem uma grande tarefa lá fora, povos muito difíceis, e a gente não pode ir de qualquer jeito. Uhum. Servir na igreja local aqui, e sempre conectado com ela, ainda que estiver lá no campo. E aí trabalhamos juntos, ela cuidava das crianças, eu era o tradutor dessa igreja, porque é uma igreja americana sendo implantada nessa região, e eu fui tradutor, isso me ajudou, Deus foi tão bondoso que desenvolveu bastante meu inglês, virei melhor Mesmo amigo, aqui, né? e isso, mesmo aqui, e aí eu já era tradutor na base da Jocum, fiquei até 2016, eu saí quando casei, e aí mudei para essa localidade, Uhum. ali uma região mais carente daquela cidade, para trabalhar com aquele povo. E o nosso era muito interessante que o público que a gente trabalhava direto era só gente boa mesmo, era pessoas que estavam envolvidas com tráfico, bebida, até mesmo assassinato, entre outras coisas, e Deus nos colocou ali. Nesse tempo eu ainda não era pastor, eu servia na igreja como tradutor, como auxiliar ali do pastor, mas não era pastor ordenado ainda. Era uma plantação, é isso? Isso, plantação da igreja. E nós trabalhávamos com a igreja local para poder esse trabalho continuar. E eu comecei lá em 2015 como tradutor, e aí depois nós seguimos trabalhando com essa igreja nessa localidade, e foi muito importante para minha vida, porque ali onde aconteceu a minha ordenação pastoral, através desse pastor e do pastor que hoje eu estou nessa mesma igreja, que ele é pastor em Recife. E foi interessante o chamado, porque Deus falou assim: você casou, você vai morar onde, né? Eu pensando. Aí Deus respondeu: Pastor Teixeira de Ovelha. Nós mudamos para aquela localidade porque Deus nos queria perto dali. Então veja como eu falei anteriormente. Não pode ser um local onde eu vou da mesma forma que eu espero que os irmãos não venham apenas no domingo por algumas 2 horas, né? Também não pode ser um lugar onde eu vou para cultuar somente. Quando eu vou em algum evento, quando eu vou, tenho que estar integralmente ali. Precisa sentir o calor, precisa sentir o cheiro das ovelhas, às vezes até o cheiro das drogas, o cheiro da bebida, que eles estão ali ainda em resgate, e você vai... Como muitas vezes eu ia trabalhar com pessoas em situação de rua no centro de Recife, eu voltava com dor de cabeça, que eles ficam o tempo todo cheirando cola, e você acaba cheirando cola por tabela, junto com eles, mas você tá ali. Você tá ali, tá trabalhando arduamente, e aí foi assim que o Senhor começou a moldar meu coração pastoral, a importância dessa proximidade. Foi tão interessante quando a gente saiu pro campo, depois de 1 ano e 4 meses, saímos para o campo transcultural, já casados há 1 ano e meio, já trabalhando há 2 anos, quase 3 anos com essa localidade. A gente deu nossos móveis para alguns irmãos, eles saíam com um ventilador na cabeça, com um sofá carregando, porque nós demos a maior parte das nossas coisas para ir pro campo a primeira vez no sul da Ásia. E foi muito legal, era muito relacional. E é muito interessante que... Então vocês acabaram sendo enviados já por essa igreja? Ou não? Como é que foi? Isso. Nessa época foi. Tá, depois a gente vai, só vou deixar esse em suspenso, né? Porque depois a gente vai falar sobre envio missionário, para poder falar também da mobilização tá certo? Mas segue aí, não perca o raciocínio. Vamos lá. Como eu estava dizendo, é muito interessante ver como o Senhor vai... Quando a gente olha para trás, e eu queria convidar você que está em casa a fazer esse exercício. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então olhe para trás e veja as marcas da digital do Senhor, de Deus na sua vida, te trazendo até o dia de hoje. Não tô falando que é um passeio no parque, não. Tem muito mais detalhes aí que a gente não tem tempo, senão não pode... Seria um filme maior do que o Senhor dos Anéis. Não costuma ser assim, viu? O podcast é para ser com pouco tempo, mas tá tranquilo, a gente quer saber tudo, fique à vontade. E aí a gente olha para trás e vê como o Senhor tem nos formado através de diversas circunstâncias. Se ele ia me levar para o campo transcultural, não sabia. Sim. Não tinha certeza naquele momento. Mas o que o Senhor ministrava, Deus, faça um trabalho com excelência hoje. Tenha o coração quebrantado e contrito hoje. Sirva da melhor maneira hoje. Não busque vanglória, não busque o nome seu nome aparecer ou
me sirva, me conheça, porque nós conhecemos o Senhor ao servir. E esse é o conceito que o mundo usa, né, de excelência. Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem, até que você tenha condições de fazer melhor ainda. Só que, diferente do propósito de ganhar dinheiro em qualquer coisa do mundo, nós estamos servindo um Deus excelente, um Deus perfeito, né? Tem que ser o melhor Sim, que a gente pode, sim. onde a gente está, no momento que a gente está. E isso me faz pensar, poxa, eu não tô fazendo isso. E aí? O que eu faço? Quem tá se sentindo como eu agora, Thiago? Pensando assim, poxa, foi muito forte isso pra mim, cara. O que eu devo fazer e eu não tô fazendo? Será que eu tô vendo, esperando que vou fazer alguma coisa quando eu tiver a condição de fazer isso? Será que eu não tô vendo alguma coisa que eu preciso fazer agora, aqui? O que você tem pra me dizer, pra dizer pra alguém que tá pensando o mesmo que eu tô pensando agora? Eu creio que uma coisa muito importante que nós, como cristãos, temos que fazer, se verdadeiramente somos cristãos, é se arrepender. Eu creio que essa é uma prática diária nossa de, às vezes, antes de apresentar a nossa lista ali, minha família, minha casa, trabalho, isso, aquilo, às vezes até missões, e quando lembra, né? Uhum. O pastor, quando lembra de orar pelo pastor, é pedir ao Senhor que ele nos perdoe, porque, como o Davi falou, a gente peca em atos, peca sem cometer ato Sim. nenhum, em Uhum. pensar. Veja só a nossa necessidade gritante de apresentar o nosso coração, falar, Senhor, nos ajude, ajusta o meu coração à tua vontade. Eu creio que esse posicionamento de um coração quebrantado, que eu creio que é o grande ensinamento de Davi para nós como igreja e de todos os tempos, é isso, um coração Eu que sabe para jamais. onde voltar e volta como está, mas não Uhum. contente de como está. Eu Sim. creio que essa consciência de retorno aos pés da cruz, e falar, Senhor, essa prática dessa piedade diária, Deus vai usando isso para nos mostrar coisas, usa pessoas, um filme, um livro, a própria voz dele, seja a maneira que você pessoalmente ouve ao Senhor e você tem percepção da direção do Senhor na sua vida, ele vai moldando no nosso coração. Às vezes a gente quer algumas respostas a perguntas que sejam muito mirabolantes ou ela é mais simples. Uhum. Viva aos pés da cruz, ore e ao a vida acontecer, o Senhor vai conectando, abrindo portas. Porque se eu for lá para trás na minha vida, o que eu fiz? Nada. O Senhor fez tudo. Conexões, pessoas, oportunidades, recurso financeiro, recurso intelectual, a vida. Eu creio que muitas vezes a gente esquece muito, muito de agradecer ao Senhor pelas coisas pequenas. A gente fica pensando Aham. somente no grande. Sim. Às vezes, Deus me pega mostrando o quanto que eu tô desatento a quem Ele é, quando eu paro de observar o céu para a lua. Porque a gente tá todo dia, passa o céu azul, a gente nem nota mais. Mas para pensar quão grandioso é. E quão bondoso da parte do Senhor é. Não só de ter o céu, mas nos dá o olho, que é algo extraordinário. Sim. Que nenhuma dessas câmeras que está aqui chega perto da capacidade ocular que nós a gente tem. temos. Eu creio que a gente deve voltar a um exercício de louvar o Senhor pelas minúcias. De tantas coisas que Ele nos dá. Então, esse exercício constante de reconhecer quem Deus é, nos coloca no lugar certo. E ao nos colocar no lugar certo, a gente vê Ele melhor. E a gente vê as pessoas ao nosso redor melhor. E tudo isso é um exercício constante de uma vida real com Cristo, não somente religiosa, mas uma vida real com Cristo. E nessa vida, Ele vai nos desenvolvendo e nós vamos percebendo as coisas que precisam melhorar, as coisas que eu fiz ou que deveria deixar de fazer. É uma vida real, é difícil, eu tô tentando encontrar palavras, mas é viver com o Senhor. Sim. Não é um lugar onde eu vou alguns dias da semana, é uma vida com o Senhor. E nessa vida acontece o relacionamento com o próprio Deus. Ele vai encaminhando, fecha portas, nos deixa triste às vezes, porque a gente não sabe o que é melhor. Aham. Triste para nós, mas Sim, na nossa perspectiva, né? exatamente, aqui embaixo do sol. Exato. Eu acho que só o fato de, né, esses dias eu tava pensando nisso, conversando com a minha esposa. A gente tá há 6 anos aqui em Natal e, cara, não pode ser
levado como uma coisa simples o fato de existirem paisagens como as que existem aqui. E, né, a gente comentando, poxa, e quem não crê em Deus, quem não entende, cara, pensa o quê? Quando vê um negócio desse, não tem nem a quem agradecer pela beleza, pela maravilha, pela magnitude que são as coisas simples, né? Quando eu trabalhava no laboratório, eu vi uma lâmina de hemograma, por exemplo, fazer contagem de células brancas, né? Dentro de um pingo de sangue ampliado, muitas vezes eu olhava em meio a tantas hemácias, algumas células brancas têm funções diferentes, têm aspectos diferentes. Eu ficava pensando, cara, eu tô vendo um negócio aqui tão pequeno e que faz uma coisa tão grande, que é um negócio assim inexplicável. E olha que eu não era crente. Eu ficava pensando assim, tipo, eu cria em Deus, mas eu não conhecia a palavra de fato. Eu ficava pensando, cara, só pode existir Deus, né? E aí penso nas circunstâncias, penso em tudo mais que a gente faz e vive. Excelente. E pensando bem, a gente não tem muito que a gente possa fazer, né? O Senhor não depende de nós. Ele tá fazendo, às vezes, é uma perspectiva muito errada também, né? Não sei se tô falando algo certo ou não, mas eu penso que sim, porque a gente sempre acha que o Senhor precisa da gente. Então, se eu não fiz alguma coisa, o Senhor dependia que eu fizesse. Não, não é verdade também, né? O Senhor não depende da gente, Ele faz usando a gente ou não. Eu acho interessante pensar nisso. Mas e aí, meu irmão? Desculpa o devaneio aqui. Você estava vendendo tudo, entregando tudo, dando tudo para os irmãos da igreja, porque chegou a hora, estamos indo para a Ásia. Sabiam a cultura, sei que sabia falar bem inglês, era suficiente saber o inglês. Como é que foi os primeiros passos e o que dá para contar dessa jornada aí transcultural? Sim, sim, é um privilégio poder compartilhar. E antes de seguir compartilhando isso, é algo que eu tenho refletido ao longo dos anos, quando alguns missionários, ou quando eu mesmo pensava, ou penso, eu deixei tudo para seguir. Aí eu olho tudo o quê? O que é? Comparado com a obra maravilhosa de Cristo, comparado ao sacrifício dele por mim, comparado a eu que não tenho nada disso que eu tenho é meu. Sim. Não ouvi, nem sabia que existia carro, nem tinha noção do que era o que, ao ouvir entrar nessa terra. E entrei porque Deus foi bondoso e minha mãe me trouxe a esse mundo. Que tudo é isso? Esse tudo vira nada. E isso revela o meu coração, o quanto eu tô apegado nas coisas. Tudo, a gente fica... É interessante que ao longo dos anos Deus continua nos ensinando a ficar realmente desapegado dessas coisas. Não que a gente não se importe, não zele, não cuide, não queira ter, não é isso que eu tô falando. Mas nosso coração não pode ser controlado pelas coisas, por ter as circunstâncias, né? Não nos controlam. Porque geralmente quando a gente segura muito nas coisas, a gente solta muito de mão as pessoas e Deus. Porque elas tomam um lugar errado no nosso coração. E aí isso foi um exercício para nós. Pensa, um casal jovem, acabou de casar. Quando arrumamos a máquina de lavar, conseguimos uma para conseguir lavar a roupa, a não ser na mão. No mesmo mês a gente deu tudo. Tudo. Inclusive a máquina. E a máquina. E foi tudo embora. E aí eu fiquei pensando, Deus, tu és engraçado. O homem faz planos e Deus dá risada. Né? Mas foi muito interessante, foi muito prazeroso. Morar naquela localidade foi muito interessante. E necessário. Aquele momento ali foi... Eu me lembro como vividamente aquele momento de as pessoas carregando as coisas, levando, e aquilo a gente preparando para ir, aquela expectativa de como seria, porque foi muito interessante como chegou até nós. A gente ia para o Japão, ia para um outro país, não deu certo, a gente acabou indo para esse outro através de uma amizade que falou, olha, vai ter esse treinamento aqui, desta maneira, nessa localidade. A gente falou, orou, Senhor, nos abençoe, nos ajude, é isso mesmo. 2, 3 meses depois a gente já estava entrando no avião, atravessando muitos mares, é muito longe.
Mas em tudo isso a gente viu a boa mão do Senhor nos preparando, esse dar. E ao chegar naquele lugar, e muitas vezes nós experimentamos isso, nós encontramos família lá, encontramos irmãos, irmãs, pessoas foram generosas conosco. Uhum. A gente experimentou a bondade, a generosidade que Deus nos ensinou de dar as coisas para as pessoas. Nós recebemos, não porque a gente faça por troca, mas Deus Sim. é tão bondoso conosco. A gente fala, meu Deus, eu deixei tão pouco e Deus me provê tão muito E- nessa jornada. E aí foi esse processo. Nós fomos para esse país, para um treinamento da língua, da cultura e morar em meio a esse povo. Nós moramos com essa família desse povo local hindu, na casa deles, ao modo deles, com quase nada na nossa casa, que na verdade era um quarto menor do que esse ambiente que a gente tá. Uhum. Eu não precisava da máquina lá, não precisava disso, aquilo. Eu tinha tudo ali, o que eu precisava para aquela época, para o que o Senhor ia ministrar no nosso coração. Então nós tínhamos aulas teóricas e vivia na prática. Isso por um mês, morando nessa localidade, que ainda não era vila, depois passamos 9 meses, em torno de 9 meses, morando com essa família para esse tempo. Uma família hindu. Exatamente. E aí, quando a gente vê, não sei, desculpa a ignorância, mas como é o relacionamento do hindu com o cristão? Vocês de fato eram cristãos aos olhos deles? Sabiam que vocês não. Enfim. Qual era a perspectiva deles em relação a vocês? E como foi isso? Eu não sabia do que eu vou falar agora, mas eu fiquei sabendo no treinamento o que era. Esse nome cristão, você deixa ele dentro da mala. Uhum. Formado em teologia, pastor, quando você vai para um Não. povo não alcançado, lugar de perseguição, que lá é um lugar de perseguição, você 5 anos de prisão, você não usa esses termos. Certo. Porque se a gente está no Brasil, a gente não tem ideia desse outro mundo. E é a o gente que eu usa também quero passar. tranquilamente e acha que. E acha até bonito, vai lá e vai falar que é missionário. Você esquece, você deixa dentro da mala, até mesmo antes de pousar, vocês, naquele país, você esquece essas coisas, você não vai usar esses termos porque eles vão te colocar num lugar que você não quer estar, que é de chamar a atenção que você é. Ainda que eles tenham suspeita, ainda que eles pensem isso e aquilo, e depois de um tempo até morando nessa vila, um dos líderes chegou pra mim, você é do Boko Haram, você é terrorista, porque eu tava com a barba crescendo, bem grandona, eu não tinha tanto como descer na cidade, cortar, e tava aparentando um pouco mais como o homem das cavernas, e ele, você é isso, aquilo, e isso me ensinou outras coisas importantes, Certo. mas nós fomos lá, vivemos em meio ao povo local. E aí eu aprendi de novo. Lembra que eu contei lá atrás? O Senhor nos chamou para viver entre aquelas pessoas. Sim. E aí estamos nós de novo Ser vivendo com entre eles, um outro povo milenar, no alto de uma montanha, de uma forma mais próxima à cultura original. E agora eu falando aqui, eu pensando, falei, nossa, como realmente Deus é didático. Nós moramos, foi desafiador, muito desafiador. Imagina. Não tinha papel higiênico. Tomava banho, foi o primeiro banheiro de toda a vila, foi construído na nossa casa lá por causa de nós, porque Sim. eles nos viram não como cristão. A gente pagava pra morar nesse quarto. Certo. É como se eles fossem um mini hotel. A gente pagava pra morar ali. Mas era a casa deles. Era a casa Junto deles. O quarto mesmo é um quarto prédio, fora, sim. anexo mas estilo, Anexo. não pense numa casa brasileira, é Sim, uma sim. casa bem e um quartinho misturado ali, ocidental e asiático. Tem muita história aqui, minha mente fica borbulhando, lembrando de tantas histórias, mas nós não nos apresentávamos como sou cristão. Certo. Nós aprendemos a língua local, começamos a aprender naquela época e nós nos apresentávamos como seguidores de Jesus Cristo. Certo. Certo, mas isso, ok, não se apresentavam como cristãos, mas como seguidores de Jesus. Mas e o seguidor de Jesus é visto como? Boa pergunta. Pelo hindu? Depende muito, não é? A visão que eu aprendi lá, que o oriental, o asiático, o hindu, eles têm acerca do cristão, eles são não espirituais e morais. Então eles olham para o mundo ocidental porque qual que é o exemplo deles? Hollywood, que influenciou Bollywood, e hoje você vai ver um filme Bollywood pra você ver. Sim. Eles olham para nós, Moralidade. a música, a cultura, eles olham para nossa cultura e realmente comparado com a cultura hindu,
eles são muito devotos. O nome do filho é o nome de um Deus. Eles não dão um passo se não for. Eles têm 365 festivais no ano, um para cada dia. Eles são verdadeiramente fiéis. Eu posso testemunhar porque eu vivi entre eles. Eu participei de cremação de pessoa da vila. Eu participei, estive presente em momentos de sacrifício. Estive presente em sacrifício de animais para oferecer aos deuses. Eu estive presente em outras coisas sociais, em casamento deles. Eles são muito devotos. E isso foi um grande espancamento pro meu caráter cristão, pra minha fé. Eu falei, meu E Deus, olha, eu creio num Deus vivo e não sou tão devoto. Não que agora você porque eles são, mas Não é. se eles creem num Deus que eles têm medo, não é real, o que a gente sabe. Que não é amoroso, que não é fiel, que não é salvador, que não dá Não se encarnou por mim, não morreu na cruz por mim. Exatamente, não entregou a própria vida em resgate deles. Eles são tão fiéis e falam tanto com eles, tem tantos. De manhã, eu acordava de manhã com o sino batendo na minha porta e o incenso aceso até ir dormir. Tem um festival chamado Shivaratri, que eles adoram Shivas, passam a noite inteira cantando e batucando, buscando, adorando. E muitas vezes a gente, como cristão, vai numa. Rapaz, se deu 15 minutos aí de oração, é demais, demais. E muitas vezes a gente enche de música os nossos tempos de oração pela madrugada e ora pouco e ouve muita voz do homem em vez de ouvir a voz de Deus. Exatamente. A gente tem que aprender muita coisa, né? Rever muita coisa como cristão, como igreja, o quanto que a gente realmente foi uma revolução para minha mente e é bom conversar isso aqui de novo, porque eu tô sendo lembrado disso. E a gente tem a memória de Dória. O crente tem a memória de Dória muitas vezes. Oi? Já esqueceu. Depois de sair da igreja, esqueceu. Deu dois passos, esqueceu. Então, que o Senhor, obrigado, Senhor, por estar me lembrando nesse momento disso e que seja um incentivo para você que está em casa. Que seja um incentivo você a abrir a sua Bíblia empoeirada e muitas vezes esquecida ou ligar ela e deixar o Instagram de lado, deixar as coisas de lado e buscar o Senhor, que é mais importante. E ter uma vida devota, de conhecer a Ele. O Senhor quer que a gente conheça Ele. Ele se fez... É que o Paulo On, no escritor, diz, e Deus falou na língua dos homens. Ele escolheu falar de um modo compreensível para nós que somos tão limitados. Mas Ele nos fez com essa capacidade. Porque Ele quer se relacionar conosco. Ele quer a nossa devoção. E Deus nos perdoe. Por isso que eu falei arrependimento. Olha, só de pensar sobre isso. O quanto que isso já traz uma convulsão protestante no nosso coração de Deus, me perdoe. Exatamente. Nossa, como eu desejo pouco ao meu mestre. Exatamente. E olha que quem tá falando isso é quem estava lá, foi até lá, se desapegou porque Deus trouxe essa convicção de qualquer bem material para estar lá e vendo, poxa, eu sou muito menos devoto, talvez, ao Deus de toda a terra do que o pessoal aqui é. Sim. Para toda essa mentira, né? A gente, através da Luz em Ação, eu teve contato com algumas pessoas de cultura de crença islâmica, né? E a gente vê também quando há a conversão, o quanto, por exemplo, a gente ouviu, né, pessoas, não uma só, mas algumas pessoas dizerem, olha, se eu dava a minha vida, se eu entregava a minha vida com dedicação a uma mentira, por que eu vou me segurar pela verdade, né? E aí dando aula, assim, de quanto leu a Bíblia em relação a nós, de quanto já orou em relação a nós e com alegria, não comum, né? Olha, fiz tantas atividades, não. E a gente tá aí, desde sempre, com acesso. Incrível isso tudo. Muito obrigado, cara. Se você tem alegria em lembrar, em compartilhar, imagina a gente estar recebendo isso, ouvindo em primeira mão e podendo estar, talvez, né? Quantas pessoas podem estar assistindo agora, né? Seja lá quando for esse agora, e vendo, adorando o Senhor a partir do que está ouvindo e do que está acontecendo na sua vida. Muito obrigado por isso, cara. Mas e aí? A gente tá lá, 2017. Se casou em dezembro de 2016. Em metade de 2017 estava indo... Rapaz, foi muito rápido mesmo.
Cara, e aí tá, certo, no sul da Ásia, chegou na metade de 17, ficou lá. Como é que foi esse começo? Vocês hoje têm 2 filhos, né? Tem um Isso. casal de filhos. Como é que foi? Foi lá a gestação? E, enfim, conta esses anos, o que pode ser contado, por favor. É interessante pensar sobre essa ida que a gente reflete, foi 1 ano e pouco. Mas é muito bom, você que está em casa, você que está jovem e ainda está tá noivo, pensando em casar, tá caminhando para lá, ou se Deus te chamou para seguir solteiro, porque esse também é um dom bíblico, de eunuco, eu vou dedicar minha vida ao Senhor. Casar é uma bênção, é extraordinário, mas também a gente também vê que uma vida devota somente ao Senhor, sem ser a esposa, os filhos, também não é maldição, tá bom? Certo. Se Paulo aborda isso, não que sejam todos chamados para isso, Sim. mas é importante a gente falar isso, mas estar casado é uma bênção, e Deus, ele foi nos preparando, quando eu te falei, lembra que, novamente eu vou reafirmar, a nossa vida é uma preparação, Uhum. o Senhor está nos treinando, nossos erros, nossos acertos. Nós somos muito amigos, eu e minha esposa. Muito amigos. Abrimos, sabe aquelas caixinhas que você vai abrindo e geralmente a gente deixa escondida? Uhum, Deus nos fez, pela graça dele, abrir muitas coisas um pro outro e nós fomos sendo amigos. Nós somos amigos que se casaram. Certo. Então parece que a gente viveu em pouco tempo muita coisa. Uhum. Era o Senhor já nos preparando. Porque isso sedimentou o caminho para nós conseguirmos ir para o campo, porque é um lugar de muito teste em todo sentido. Nós fomos já experimentado algumas coisas e com relacionamento sincero, com relacionamento verdadeiro. Isso é muito importante para um casal. Para alguém que tá namoro, noivado, casamento, você não perde tempo com... tinha aquele segredo. Uhum. Você já compartilhou, orou e decidiu. Tomei a decisão. E aí você começa a aprender a amar, porque amar é decisão. Certo. A paixão é importante, mas o amor, ele é decisão. E aí você decide. Eu decidi, eu vou amar minha esposa, mesmo sabendo que eu tô casado com uma pecadora. Sim. E ela também, ao acordar, vai estar casada com um pecador. E pela graça do Senhor, Deus vai nos transformando na imagem dele, juntos. E aí nós chegamos lá com 1 ano e pouco de casados, para esse treinamento. Não imaginaria que ficaria no sul da Ásia mais tempo. Tivemos esse tempo de treinamento, pensando, vou voltar para o Brasil, continuar com a plantação de igreja, mas aprove o Senhor, ele nos dá um projeto que hoje é o caminho para a Ásia, onde tem o Emergindo na Missão, tem o Emergindo na Missão, que é conferência, Emergindo na Mobilização, que é podcast também, o Documentando no Caminho, onde estamos produzindo o 2º documentário, que vai ser sobre mobilização. O primeiro foi sobre cuidado missionário. Daí surgiu muitas coisas, e o trabalho com a Pioneiros, que nós fazemos parte há 8 anos da organização. Mas ir para o campo, nós fomos para lá e voltamos, fomos para esse período, voltamos para o Brasil, e na volta foi bem dramática. Lá em 2017 para 2018 foi bem dramático, porque nós compramos a passagem para ir, e para voltar, compramos ida e volta, mas na volta nos enganaram. Não tinha passagem. Rapaz. E falamos, meu Deus, o que eu faço? E não é uma coisa assim... Não tô voltando dali do Nordeste aqui do João Pessoa para cá. Exato. Era do outro lado do mundo, pro meu país, o visto é vencer, o que eu faço? E nisso o Senhor nos ensinando muito acerca de comunicação, comunicar direito, perdoar, porque se essa pessoa falou, não tenho, realmente eu te enganei, me perdoa. Eu falei, tá bom, te perdoo. Deus te abençoe. E aí Deus testemunhou o coração dele sobre o caráter cristão. Sim. E voltamos pro Brasil. Nos engajamos com a nossa organização. Mas aí, só para concluir, se tiveram que dar um jeito de retornar. De alguma forma tinham que retornar. Isso. Lembra que eu falei que Deus é Deus de detalhes, de passos. Nesse momento de crise, eu falei com o meu conselheiro, ele falou, compartilha com algumas pessoas. Eu compartilhei com algumas pessoas, e uma delas tinha recebido uma oferta alta no dia anterior, só que ao mesmo tempo Deus... E era um missionário. E Deus falou a ele, esse dinheiro não é para você. E quando a pessoa ouviu da nossa circunstância, ela entendeu, agora é para essas 2 pessoas que eu vou mandar. Eles mandaram para nós com a quantia que outra pessoa mandou, e voltar da Ásia para cá não é barato. Não é R$2, não. Não é não. 6, 7 mil, 8 mil, Aí era só eu e Isis até esse tempo, não tínhamos nossos filhos. Em algumas horas o dinheiro chegou, compramos a passagem, só que nesse momento um amigo nosso,
nos conectou, falou, você não pode voltar para a Ásia sozinho. A igreja enviou, mas vocês vieram aqui, estão trabalhando em equipe, não estão, como que é? Estávamos até certo ponto sozinhos em relação, assim, organizacionalmente. Certo. E aí ele falou, por que vocês não conversam com a Pioneiros? E aí essa fala desse amigo me conectou com o líder, diretor da organização naquela época. Ao voltar no Brasil, na segunda semana no Brasil, eu já estava em contato com ele, e foi quando nós iniciamos nosso processo de candidatura a Pioneiros, e desde então nós estamos, foi 2018 para 2019, que foi a nossa... que nos engajamos com a nossa organização, a Pioneiros, e fomos enviados... Na qual hoje você é líder de mobilização. Isso, hoje eu sirvo na equipe de mobilização da Pioneiros Brasil. Mas, Thiago, você não estava... Não era pra você estar lá? Como assim? Não tô entendendo. Deixa eu te explicar um pouquinho, então, o porquê hoje a gente tá no Brasil. Certo. Fomos pro campus a primeira vez, retornamos. Na verdade, aí... Deixa eu voltar um pouquinho pra vocês entenderem. Vai lá. Fui essa primeira vez sem a Pioneiros, voltei pro Brasil. Aí, nos preparamos 5 anos, em torno de 4, 5 anos, para retornar pro campo com a organização. Já com a equipe no campo, com todo o respaldo, igreja enviadora, com sustento para viver lá e não viver no desespero. Queríamos ser pai e mãe, mas falamos, não, vamos segurar, porque a gente está em treinamento, está em preparação, vamos ter o filho no campo. Esperamos muito mais do que eu gostaria. Certo. Para ter filho. Fomos pro campo, depois de alguns meses no campo, descobrimos, estamos grávidos. Já estávamos para mudar para essa localidade onde a gente trabalhou antes, tudo preparado, estamos grávidos, vai nascer lá. No 4º mês de gravidez, descobrimos que minha esposa, que é o bebê dentro, que minha esposa estava gerando, que é a Maia, ela tem uma síndrome rara no coração, ela é hipoplasia do coração esquerdo, ela tem só metade do coração. E no hospital eu ouvi daquela pessoa, é bom que você soube, porque você pode abortar. Depois nos encaminharam para uma especialista e ela explicou a doença, é a mais severa de todas as cardiopatias, muito severa, e ela falava pra gente ali, eu falei, eu não sei de onde eu arrumei força. Quer dizer, de mim não era, eu sei que foi de Deus. Eu falei pra ela, doutora, sabendo do aprendizado cultural de que o Deus deles não é um Deus perto, sim, sabendo que o risco que eu tava correndo ali, mas nesse momento você não fica calculando muitas coisas, porque você precisa de uma graça abundante para lidar com um momento muito difícil. Eu sentado aqui no podcast, para que precisa de preparação para perseguição se ninguém vai me perseguir eu sentado aqui? Mas no momento ali que você precisa enfrentar aquilo, Deus te dá graça. Certo. E não provém de você. E Deus não me deu a graça ali. Eu tava destruído, não sabia nem o que tava acontecendo direito. Alguém que preparou anos para ter um filho no campo, daqui a pouco essa criança tá com sentença de morte. Ainda recebo o conselho para abortar minha filha. E aí eu consegui responder para esse especialista. O direito à vida não está nas minhas mãos. O meu Deus é um Deus pessoal e próximo. Se Deus está me dando isso, ainda que ele a leve, eu não vou tirar porque esse não é o meu papel. Enquanto o coração dela, ainda que pela metade bater, assim nós lutaremos pela vida dela. Isso eu falei em inglês, porque a gente já estava aprendendo a língua. E aí ela chorou. Me assustei, ela chorou junto com a gente. A médica. A médica da casta alta do povo que a gente queria alcançar. No maior hospital daquele país. Como é que você teria acesso a ela sem tudo isso? Essa é a pergunta que eu faço ao dar o testemunho. Como é que eu teria acesso a essa médica? E a diretora do hospital, ela era diretora dessa área também no hospital. E depois eu descobri que essa médica, a especialista, ela assina os abortos no hospital. Porque lá tem um aborto seletivo de meninas, porque meninas, naquela cultura, é como você regar a grama do vizinho. Porque depois você só tem gasto, só problema. E lá eles abortam seletivamente meninas. Aí eu entendi mais por que ele falou. E aí eu quero tanta tranquilidade também. Falou com tanta tranquilidade, só que é interessante que ele falou na língua local. Ele não sabia, ele chamou outra pessoa, continuou vendo ali na barriga da minha esposa, vendo e falando na língua local. Só que ele não imaginava que a gente entendia. Então a gente começou a entender antes de ele imaginar.
Só que isso é importante porque eu quero falar pra você que tá em preparação, que às vezes vai chegar numa organização séria como a Pioneiros, que vai falar, ó, 2 anos é língua e cultura. Sabe por que a gente fala isso? Língua é proteção. Língua é ponte para o coração da cultura local. Ponte para o coração. Lembrando das aulas de perspectivas aqui. É isso aí. Aluno nota 10. Aí naquele momento, meu irmão, o nosso mundo... É difícil, eu não sei, não sei como eu consigo falar sem chorar, mas aí pensa a crise com Deus. E aí, veja só, a gente foi pro hospital com ali vamos ver o bebê, tá, e já estamos pensando em mudar para aquela região, já estava tudo esquematizado. Aí recebemos uma notícia dessa, já tinha uma conferência num outro país asiático que nós fomos para lá. Fomos confirmar no hospital de lá que era mais de ponta, comparado ao país. Foi confirmado de novo, falaram sobre aborto. E aí foi interessante que o médico me perguntou, ele é budista, ele me perguntou, você é cristão? Eu falei, sou. Aí ao eu responder que era cristão, a atitude dele mudou de alguém que queria falar pra abortar com tão incisivo, e ele falou, tá, sabe por quê? Olha que interessante, isso veio em minha mente agora. Algumas pessoas que mesmo de outra cultura, de religião, eles olham para o cristão como pessoas de posicionamento e caráter. E agora eu quero me falar com você que está ouvindo. Eu não sei quem está ouvindo aí, mas se você está pensando em tirar, ainda que seja na igreja, se você está pensando em abortar um filho ou uma filha, abortar uma gravidez, porque seja qual for a situação, não faça isso. Não faça isso. Porque esse é o posicionamento que até outras culturas e religiões olham pra gente. São pessoas que vão preservar a vida. São pessoas que não estão na mão deles. Ainda que ele não pensou nisso tudo, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque depois de ler o livro do David Platt, que fala muito sobre isso, também sobre aborto, ouvi o quanto que eu não orava nada em relação contra o aborto. O quanto que nós, igrejas, estamos dormindo, nós como cristãos dormimos em relação a isso. Se alguém ao nosso lado falar que, vou abortar, a gente muitas vezes não sabe nem como acolher. Veja só o quanto que a gente tem que pedir perdão ao Senhor e se arrepender. Exatamente. De não fazer coisas, lutar lutas que deveríamos lutar. E aí, naquele momento, a gente ouviu aquilo, tínhamos uma conferência, conversamos com os nossos líderes, prestamos conta a eles do que estava acontecendo, e eles falaram, não, voltem para o país para lutar pela vida da filha de vocês. Então, a gente, em 10 dias, estávamos para mudar para o alto de uma montanha para morar com a família, para alcançar eles. Depois de 10 dias, a gente estava em São Paulo. Mas isso decidimos também... voltar. Isso também, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas deu certo isso de voltar, de ter uma resposta por causa de que agora, não que antes foi, Deus quis assim, né? Todo o processo foi, mas agora tinha alguém ali, eu tô querendo pegar na importância de uma agência missionária séria estar por trás disso tudo, né? Não, venham pra cá, que até uma conversa que a gente já teve nos congressos por aí afora, né? Você falando sobre o quanto o Brasil é referência mundial na questão cardiopatias, né? Isso. Então não é que vocês estavam vindo também só para não estar lá, mas estavam vindo para um lugar onde é de fato referência, né? E aí, continua, cara. Eu acho que... São muitos detalhes, mas eu vou tentar... Eu já conheço a história, mas vale a pena, vale a pena. Até porque Maia tá hoje, né, agora, enquanto a gente tá gravando aqui, na minha casa... Brincando com os seus... né, essa que recebeu essa sentença, não é? Brincando com os meus filhos. E aí é interessante, o Júnior, como Deus é bom conosco, né? Como que ele vai nos preparando, É interessante que antes de ir para lá, a importância de fazer parte de uma agência, de crescer na fé, de fundamentação teológica, na prática, isso nos ajudou muito como família a enfrentar esse Monte Everest lá. Nessa região tem muitas montanhas, e aí enfrentar essa foi uma grande montanha. Não existe para nossa fé física tão grande quanto essa, né? E aí, meu irmão, essa jornada de volta pro Brasil foi extremamente difícil. Lembra que eu falei que esperamos anos para ter um filho? Sim. E a gente tem um filho no campo, no cenário ideal, e eu queria voltar a falar isso.
Deus nos prepara não é num parquinho de diversão. Ele pode nos levar para lá porque ele é um Deus bom, pra gente se divertir. E não tem problema planejar, né? Não A tem princípio. problema nenhum Exatamente. planejar. Planejamento faz parte da nossa vida como cristão. Deus é o Deus planejador. E o plano dele não falha. O nosso falha, muda. É importante planejar, mas eu queria te dizer uma coisa. Se você tem uma agenda, se você tem um calendário, não use caneta marcador, usa lápis. Pode ser que tenha que apagar. Porque eles estão suscetíveis ao plano soberano do Senhor e a gente se decepciona menos, e a gente é menos cabeça dura. Exatamente. Não que você não tenha convicção ao que você deve seguir, ou planejar firmemente, mas não seja tão ousado assim, de traçar todos os passos da sua caminhada. Não funciona assim. E aí, nessa jornada nossa, voltamos pro Brasil, lutamos pela saúde da minha filha. E é importante eu mencionar isso porque ter uma organização por trás, uma igreja que ora, uma organização que caminha com você, uma das coisas que nós requerimos como organização é, nesse preparo do candidato, até ele ir para o campo e ser enviado como missionário, ele tem que ter um seguro internacional. Certo. Esse seguro internacional ele precisa conter ali, se acontecer uma tragédia no país, eles se retirarem você rapidamente e também trazer você de volta se você morreu no campo. São detalhes ali que é importante fazer isso, porque às vezes a gente não pensa, mas isso pode acontecer. Já aconteceu na nossa agência e acontece com outros. Sim. São mais de 80 mil mártires por ano. Sim. Nós temos que nos preparar. Sim. É importante falar sobre a morte. Não só chorar sobre ela, mas é importante a gente ter esse cuidado. Então veja a importância de ter uma organização que antes para mim isso aí era um outro mundo, eu nem imaginava que existia. Mas todo esse cuidado, ele é importante. Aí hoje eu vivo na pele, eu vivi o porquê. E não falar sobre essas coisas, não pensar nisso, né, botar de lado assim o máximo possível, não significa que isso não exista, né? Não muda. Não, eu não vou falar, não vou nem pensar em doença, não vou nem pensar em morte, porque, né? E aí a importância, Júnior, desse requerimento de ter um plano, um seguro internacional. Paga INSS, um seguro internacional. Porque foi ele que foi a chave de ouro que abriu a porta desse hospital, que é referência na América Latina, lá em São Paulo, para que minha filha fosse acolhida. Aí foi uma jornada. Passamos 5 meses na UTI, 4 cirurgias. Na primeira cirurgia era 14 horas, foi menos porque ela teve uma parada cardíaca. E ali o médico abriu o peito dela, fez massagem com o dedo dele. Minha filha voltou a viver com essa massagem. E foi interessante que na porta do centro cirúrgico, Deus falou assim, ora pela mão dele. E eu não tive coragem, eu tava tão destruído, era tão difícil entregar minha filha a uma imagem de carnificina na minha mente, vai abrir. E a cirurgia, ela tem detalhes assim que para um pai é cruel, o corpo vai a 16 graus, eles tiram todo o sangue, fica numa máquina, Sim, eles trabalham, depois voltam. Né? Perfusão, circulação. Eu tô compartilhando detalhes pra vocês verem como algumas lutas são realmente muito penosas e duras. Cara, de qualquer coisa mexe, mas é a filha. É a filhinha ela tinha 6 dias de vida. A gestação, então, foi, assim, dentro foi tranquila, apesar de tudo isso. Ou teve um procedimento intrauterino? Não, foi tranquila. Ela nasceu só que sabia que assim que nascesse, começaria parto natural, que é extraordinário. É uma das pouquíssimas crianças que nasceu parto natural na condição dela, mas foi o melhor para ela. Foi uma gravidez, claro, para nós, pais sacados do campo, lutando com Deus. Como assim? Eu tô num prédio aqui em São Paulo, mas eu me preparei para estar lá, já falava língua, tinha um sustento, tinha igreja, tinha tudo. Mas Deus tem um plano soberano. Aprove ao Senhor isso acontecer conosco. Ninguém se inscreve na escola do sofrimento. Por isso que, graças a Deus, Deus não nos respeita acerca da decisão de se inscrever nela ou não. Eu tenho amigos que têm câncer, estão lutando contra câncer agora. Eu tenho pessoas que passaram por diversas circunstâncias e estão no campo. Pessoas que voltaram, pessoas que foram chutadas, pessoas que explodiram o comboio delas ao entrar num país e a pessoa está viva. Eu conheci heróis da fé nessa jornada. Pessoas que, como Hebreus fala, não são dignos. Esse mundo não é digno deles. Mas são pessoas, não são super-heróis. São filhos obedientes. Pela graça do Senhor, eles continuam servindo.
E aí, naquele momento ali, nós tivemos, como eu falei, lutamos pela vida da minha filha. Minha fé foi pra UTI. Eu gosto de compartilhar isso, que as pessoas falam, você foi tão corajoso, você tão... Mas Deus, Tava lá firme, todo mundo pensa. só Deus sabe as noites escuras da minha alma. Eu tentei matar Deus, eu orei, Deus, eu queria te matar. Que senso de humor Mas é se eu esse, não né? matar o Senhor, me faz mais vivo do que nunca. Hoje eu continuo servindo, continuo amando a minha esposa, meus filhos, servindo integralmente, porque Deus, ele é um Deus vivo. Não é por emoção, não é por um livro que você lê, é uma experiência particular com ele. E não é nenhuma capacidade humana, é o próprio Deus sustentando. O Deus sustentador. E eu posso falar com todo o meu coração, sem nenhuma desonestidade. É o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos sustenta e Ele não largou a minha mão quando eu tentei decepar os braços dele de ao redor de mim. Ele não deixou ele te abraçar. Quem é pai entende o que eu tô falando. Uma filha de 5 dias, depois de algumas semanas de novo, depois teve o diafragma dela teve que ser costurado porque ele travou aqui, não expandia o pulmão, e depois uma outra. E agora estamos no aguardo de mais uma dentro do próximo ano, por isso que eu estou no Brasil. A nossa organização cuida muito bem de nós. Não, voltem, cuidem, lutem, continuem nessa jornada. E aí voltamos pro Brasil, ela passou por tudo isso, depois de um ano, contrariando todas as estatísticas, porque em 2 meses é fatal. Se não fizer cirurgia, morre. Essa síndrome é fatal. 2 meses não passa. Alguns vão até antes. E aí, menos de um ano depois, estávamos nós dentro do avião da Turkish Airlines, voltando pro campo, pisando no campo, e entramos naquele mesmo hospital, com a minha filha andando. Encontramos a mesma médica, e eu perguntei pra ela, doutora, você lembra da gente? Cara, Ela olhou pra mim, ela ficou em choque, e ela olhou e falou, vocês eram muito positivos. Eu falei, foi Jesus Cristo. Isso no hospital, no meio do corredor, não via mais nada, só via ela. Vocês foram muito pensamento positivo. Eu falei, não, doutora. Foi 3 vezes, me lembrou de Pedro. Tá aí a gente testemunhando de um Deus vivo para uma médica. Novamente, lembra, doutora? Que a gente falou que Deus, ele, se quiser levava, se quiser ele mantinha. Porque se tem algum médico ou cardiologista ouvindo, ele sabe o que a gente exatamente. sabe que síndrome é essa. Sabe o quão, Inclusive, difícil e complexa ela é. deixa eu aproveitar que você que está assistindo, que conhece, né, que é médico cardiologista ou que conhece um médico cardiologista, envie esse podcast, esse episódio. Essa história precisa chegar até os corações, porque é desse Deus que a gente está falando, é desse Deus. E quem trabalha na medicina, independente de que crença tem, no final das contas, já viu coisas acontecerem que são inexplicáveis. Sabe? E esse Deus que a gente serve é o Deus dos impossíveis, é o Deus que é médico dos médicos, não é? E aí, com a Maia junto, voltaram para a Ásia, falaram com a médica nesse hospital. E como é que foi isso? Isso trouxe alguma... Eu pensava que a cirurgia era só no coração da minha filha, mas eu descobri no TI que todos nós nascemos com um coração defeituoso. Não é? E precisamos da cirurgia do evangelho no nosso coração. Aquela médica precisava ouvir sobre o evangelho. Outros trabalhadores precisavam ouvir sobre o evangelho. Deus tem usado a vida da minha filha internacionalmente, em muitos países, entre muitas pessoas da fé cristã que viveram uma revolução na fé por causa da história dela e tem vivido. Deus tem sido glorificado, eu posso afirmar, Deus tem sido glorificado, pessoas vieram a Cristo por causa disso, pessoas cresceram na fé por causa da história da minha filha. Mas como eu te falei, não é uma jornada entre flores, foi entre muitos espinhos, mas com um aroma suave da presença de Deus, ainda que eu não reconhecesse naquele dado momento. E aí, ao conversar, continuando a história, ao conversar com aquela médica, eu olhei para ela já em prantos, eu falei, doutora, continue lutando pela vida. Eu não sei aonde vai ecoar. Sim.
o quanto isso alcançou o coração dela, porque lembra que eu te falei que Um ela é defensora do aborto? Aham. Eu falei pra ela, doutora, não desista. Você tá diante de um milagre, você sabe. E ela falou, eu não consigo expressar em palavras, eu não sei o que dizer. Rapaz. E aí depois a gente foi pra sala da diretora, que tinha falado anteriormente, nos mandado pra essa especialista. Quando minha filha entrou na sala, ela olhou, eu falei, doutora, você lembra da gente? Ela é diretora do hospital. Ela falou, olhou pra Maia, ela perguntou, ela anda? Eu falei, doutora, ela anda, corre e acabou de atravessar metade do planeta. Tá na sua frente. Deus tem sustentado. Lembra Deus que eu te falei? Ele tem sustentado a vida dela. E como eu te falei, quem é médico, e até quem é enfermeiro, que não é um cardiologista, sabe o quão complexo, o quanto uma criança hipoplasia do coração esquerdo com uma atrisia numa artéria tão principal, porque a artéria pulmonar da minha filha hoje, ela tem em torno de 3 milímetros. Ela tem Que 3 anos. Uma deveria. criança nasce com 12 milímetros. Ela tem o diâmetro Menor muito até de uma criança inferior recém-nascida. do que uma criança recém-nascida. Aí ela tem metade do coração. Hoje, o coração do lado direito faz todo o trabalho pro corpo todo. E quais são assim... Pra gente não perder, que eu gosto muito da questão cronológica da coisa, né? Mas vocês não estão lá nesse momento. Por quê? Depois de esse retorno, de todo esse testemunho, de tudo isso que tá acontecendo, enquanto a gente tá falando, com certeza essa história não tem como ficar de acontecer, não ter repercussões, né? Mas vocês estão no Brasil por quê? Vocês, mais uma vez, tiveram que retornar por questões de saúde? Ou como foi? Uma vez que vocês estavam lá com a Maia junto, era porque ela não precisava de mais nenhum tipo de cuidado? Ou como que é a situação agora e por que vocês estão aqui? Eu posso dizer com certeza, Deus nos levou de volta naquela época para que pessoas fossem edificadas na fé, muitos trabalhadores, servos do Senhor foram edificados naquela região do mundo. Essas médicas também. Nós cremos que Deus fez e nós cremos que Deus está fazendo uma obra no coração delas. E aí nós sabíamos que iríamos voltar para o Brasil, porque essas cirurgias são estagiadas. Então ela passou por 4, mas deveria ser 2, e o total para lidar com essa cardiopatia que não tem cura, não vai formar outro lado do coração, são 3. Falta a última ainda, para finalizar os estágios. Nós sabíamos que teríamos que voltar. Certo. Tentamos ver se a Ásia seria um lugar qual conseguiríamos continuar o tratamento, mas depois de algumas idas ao médico, a gente viu que não teria. Foi aí que você E aí, descobriu que, poxa, o Brasil realmente é referência. na primeira vez, a gente ouviu desse médico de um grande hospital lá na Ásia, falou, olha, para a condição dela, se vocês vão lutar, os 2 melhores lugares do mundo são Estados Unidos e Brasil. Na hora eu pensei, Brazuca, é pra lá que eu vou, eu sou de lá, vou para os Estados Unidos pra quê? E aí descobri que a nossa medicina, já tinha uma noção, mas aí eu descobri o quanto que a medicina brasileira ela é extraordinária. Ao mesmo tempo que se luta contra a vida, que muitas pessoas apoiam o aborto, a violência sistemática que a gente vive, assassinato de crianças ainda no ventre de formas terríveis, também as políticas que não cooperam com as questões sociais, que acabam muitas pessoas sendo mortas por causa disso, assassinatos, e tudo mais que vocês sabem o que eu tô falando, vocês estão em casa. Ao mesmo tempo descobri que uma medicina que luta pela vida. Parece até uma contradição de coisas, mas sim, o Brasil é um país, comparado a muitos, lutam, tem uma medicina, pessoas dedicadas, e aí nós nos apaixonamos pelas pessoas, pelos profissionais que servem dia após dia, madrugadas a fio, de diversas áreas, aquela pessoa que limpa o chão do hospital, porque se ele não limpa o chão, uma bactéria pode matar uma criança. A importância de cada pessoa dentro do hospital. Hoje nós apreciamos muito esse trabalho, porque nós vivemos ali 5 meses, noite e dia. Eu passava a noite acordado com minha esposa me rendia de manhã, e aí eu ia dormir e voltava, a gente foi nesse ciclo, com a ajuda de algumas pessoas, minha sogra, outras pessoas que cooperaram nesse tema, mas 99% era eu e Isis. Eu vi a importância da medicina brasileira, por isso nós retornamos, mas dessa vez que nós
voltamos pro Brasil, que estamos aqui agora, foi porque sabíamos que iríamos retornar. Sim. Mas nós tínhamos a certeza, mesmo sem entender muito, que nós tínhamos que retornar pro campo. De lá nós fomos para outro país da Ásia, onde vivemos coisas incríveis e também tive contato com pessoas de uma outra cultura, de uma outra grande religião, que é o islamismo. Tive oportunidades bem diretas com algumas pessoas dessa religião, aprendi mais. Conheci outros irmãos que estão servindo aí em campos bem... E tudo isso é o Senhor me preparando também para o que eu faço hoje aqui. Deus não joga dados. Sim, sim. Se é um dia num lugar ou 5 anos, tudo isso é uma preparação. Deus sempre colocou no meu coração que o que eu aprendi era sempre para passar. Uhum. Não é uma experiência minha colocar no meu mural de conquistas Olha só. e bater palma para mim mesmo e um tapinha na minha costa. A coisa mais importante que alguém tem de talento para servir na obra do Senhor é um coração ensinável. Perfeito. O melhor que eu posso oferecer a Deus É um coração é um ensinável. coração ensinável. Pode aprender uma teologia robusta e deve aprender, só que tem muitos teólogos arrogantes Sim. que se tornam, que pensam que são mestres, mas são mestres de si mesmos, profissionais nas suas áreas que... Mas habilidade se adquire, caráter Não. é um trabalho árduo, o diploma ali na parede, qualquer pessoa com esforço consegue, mas um caráter aprovado. Por isso que esse é o conselho que eu sempre dou para os jovens. O que o Deus mais procura é um coração ensinável, porque o coração ensinável, ele é moldável. E o Senhor precisa de pessoas com corações disponíveis para aprender em meio à alegria, nas dores, mas sempre glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Maravilha. E aí, a deixa tá dada, né? Documentário Mãos Cansadas. Trata do cuidado missionário. Sim. Ouvindo agora tudo isso, que a gente já tinha conversado muito sobre muitas coisas, mas ouvindo isso, né? Algumas coisas novamente, outras pela primeira vez, a gente entende um pouco mais do porquê, o que pulsa agora, né? No teu coração, em relação ao cuidado missionário, a essas coisas todas, e também a mobilização ao trabalho sério, preocupado com detalhes, que é o que a Pioneiros faz. Tiago, pra gente finalizar, cara, vamos ter que finalizar pelo tempo. Aí, dependendo da quantidade de visualizações e do quanto for movimentado essa entrevista, a gente refaz, certo? Com aquilo tudo que não foi dito. Mas, como líder de mobilização, né, da Pioneiros, mas mais do que isso, como alguém que serve o Senhor e que passou por todos esses desafios que a gente acabou de ouvir, que conselho você tem para dar para quem tá assistindo até agora, para quem continue? Não, peraí, antes de falar isso, cara, apresente para nós esse quadro aí que você trouxe, não falamos disso. Pedi para que você trouxesse lá de Recife, você trouxe. O que é isso, cara? Da onde veio e por que veio? Esse quadro aqui vem de longe, viajou muitos mares, muitos continentes, retrata a região ali a qual nós estávamos morando. Foi um amigo querido que pintou para nós. Aponta, por favor, ali para aquela câmera, pode ser? Você vê que tem uma montanha aí, tem uma casinha ali, é onde esse povo alvo mora, e aquela casinha é o desejo de chegar e se estabelecer ali. Entre eles, ainda que sejam cenários belos, mas são muito desafiadores. É um cenário muito parecido, muito próximo ao qual nós morávamos naquela região, e é um quadro que eu recebi de um amigo de forma muito... Ele pintou, ele fez todos os detalhes, deu para mim e para minha esposa como uma lembrança, e uma lembrança de oração, para continuar orando pelos povos não alcançados, pelo povo dessa região. E a gente tem com muito carinho, a gente trouxe de lá, trouxe de casa agora, e é uma lembrança muito vívida para nós. Quando a gente bate o olho nesse quadro, a gente está aqui, porque quem está na nossa situação de que é um trabalhador do campo, mas não está no campo lá a qual se preparou, conhece sabe o que eu estou falando. Essa aqui é uma boa lembrança do campo para nós, muito vívida, e eu creio que
a nossa história do que Deus preparou a gente, por que não tá lá, tá aqui agora, eu creio que o Senhor, ele coloca fogo em certas pessoas com essa experiência lá para voltar aqui e mobilizar. Falar sobre lá com a paixão ardente, e é isso que a gente deseja passar para as pessoas. Só que é muito importante falar sobre mobilização, a gente falou algumas coisas sobre mobilização, mas mobilização não é uma coisa de alguém ou de uma agência, é uma coisa distante. Deus é um Deus mobilizador. Certo. Deus é um Deus missionário. E isso desmistifica para nós o que é mobilização, porque a gente às vezes pensa algo que não é exatamente o que de fato a mobilização é, não é mesmo? A definição de mobilização da palavra mobilização é colocar em movimento. Aí eu te pergunto, quem foi o primeiro a colocar em movimento? Aquele que O disse próprio e tudo Deus. se fez. O próprio Deus. Ele coloca sua igreja em movimento. Ele salva pessoas para proclamar o nome dele em movimento. Igreja é andarilha, igreja ela é orgânica, igreja ela é viva. Deus é o Deus mobilizador, todo cristão deve ser o mobilizador, falar de Cristo, evangelizar, conectar, falar acerca da missão dele. Hoje no mundo de IA que a gente vive, que desculpa a gente tem de não ter informação sobre alguma coisa, ou de um seminário, ou de um treinamento, ou disso, ou quantas fontes a gente tem? Talvez nós somos a geração agora, ainda que não sejamos a Z por causa da nossa idade, é que mais tem informação, que menos tem desculpa. Sim, sim. E aí, meu irmão, a mobilização ela deve ser feita. Como que ela acontece? Ela é parte do púlpito. Assim como todo pastor deve pregar o evangelho todo culto, apontar para Cristo, ele deve pregar missões todo culto, porque a Bíblia fala isso de Gênesis a Apocalipse, e isso é mobilizar. É mobilizar para a missão de Deus que está em movimento. Então, se é pôr em movimento, a igreja deve continuar incendiando, colocando em movimento, assim como o Deus que fundou a igreja e sustenta a igreja é um Deus de movimento, que tudo está se movimentando para glorificar ele. E a igreja tem uma tarefa inacabada. Não que a obra de Cristo é inacabada, mas a tarefa da igreja é inacabada. A gente está vivendo Atos 29. Temos que completar uma tarefa dada, porque pela bondade dele ele nos escolheu, não os anjos, mas nós, para cumprir essa tarefa, e nós temos o privilégio. Ele poderia acabar assim, ó. Mas ainda hoje tem mais de 7 mil povos não alcançados. No círculo asiático tem ali quase 2 mil povos não alcançados muito difíceis. Por isso a nossa igreja não pode dormir. Porque Deus, como é que uma noiva está dormente se Deus é um Deus de movimento? Sim. A mobilização é isso, é colocar para se movimentar, conectar com o seminário, pregar na igreja, perceber os vocacionados, que nem todos têm um papel na missão de Deus. Mas nem todos são missionários vocacionados aí a um campo transcultural. Perfeito. Mas você deve, se você proclama o reino dos céus na sua vizinhança, na sua família, você é um missionário, que você recebeu uma missão de Deus e está cumprindo com aquele papel. Você tem uma missão, você é um missionário. Eu não estou necessariamente fora da vontade de Deus ao não estar no campo transcultural, mas eu estou certamente fora da vontade de Deus ao estar parado. É isso? Parado e não proclamando. Exato. Parado e de boca fechada. Parado e de boca fechada. Parado como um rio sem fluir. Rio sem fluir... Nuvem sem água, né? Exatamente, porque Deus é um Deus de movimento. Desde o começo. Perfeito. Quando em João 20, 21, né, tá registrado o Senhor falando aos discípulos, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. A igreja de Antioquia, capítulo 13 de Atos, os irmãos ali da igreja, os anciões, o Espírito Santo de Deus falou para eles, separem-me Barnabé e Saulo, vê que é Saulo, não é Paulo, e nem Paulo vem primeiro, porque Deus estava tratando o coração dele, o Deus de processos ali. Separe eles, abençoe eles e... Você vê que o papel da igreja é enviar, e só a igreja envia. Porta da frente, a porta dos fundos, né? Tem que ser tão grande quanto a porta de entrada. Né? A gente costuma ter igrejas com portas de entrada muito grandes e a porta de saída de envio quase fechada. E muitas vezes a gente, como um ser humano, líder, a gente está querendo construir impérios de areia para ter números. Você quer números? Mais de 7 mil povos não alcançados. São em torno de 4 bilhões de pessoas sem conhecer a Cristo. O que faz com que, se eu orar todos os dias, cada dia por um povo, ininterruptamente, continuar orando, eu passe 19 anos orando. Para orar uma vez, pelo menos, na minha vida, por cada um dos povos não alcançados, são 19 anos de oração.
Só para contribuir com esse fato, né? É somente isso. Então veja só que Mas coisa isso não é extraordinária. desesperador, porque eu ouço falar que a gente pensando assim, cruamente, é desesperador. Eu não consigo falar os idiomas de todos esses 7 mil povos, eu não consigo ir para os países e os locais onde tem cada um desses 7 mil povos, mas a igreja tem recurso financeiro, recurso humano para isso, para alcançar esses povos todos? Muito. Ela tem todo o recurso necessário. Por quê? Ela pertence a Deus. E Deus é dono de todo recurso. Ele que salva, ele que sustenta a igreja, ele que enriquece a igreja com um propósito. A igreja tem todo o recurso necessário. Tem um dado nos Estados Unidos que se gasta mais com enfeites de Halloween para cachorro do que a igreja americana investe em missionários. Hoje a gente manda 23 vezes mais missionários para lugares que já são alcançados, que a nossa força missionária global é 450 mil, em torno disso. Somente 3% vai para povos não alcançados. Falando em recursos, se vamos dizer 1 trilhão, é mandado 998 bilhões para onde já tem povos alcançados, onde tem oportunidade. Então é importante a gente definir isso, oportunidade versus necessidade. Porque muitas pessoas chegam para nós e falam, mas aqui na minha cidade tem necessidade. Na minha cidade tem necessidade. No meu país tem necessidade. Certo. Agora a pergunta é, tem oportunidade? Se eu for contar quantas igrejas tem, da onde eu vim, dirigindo hoje, da onde eu parti, que foi a sua casa. Certo. Que tá Estou sendo muito bem recebido, muito obrigado. Até aqui, quantas igrejas vou ter passado? Algumas. Certo. Transporte tá você... a menos de 1 quilômetro e passa por pelo menos 4. Transporte você lá para Eritreia, Coreia do Norte, China, Chifre da África, Oriente Médio. Que quilometragem tem você que vai fazer? Viajar muitos quilômetros, não vai ver. Na verdade, você pode até ver alguma igreja mais destruída. Isso é muito sério. Então, pense nisso de novo. Necessidade versus oportunidade. Necessidade tem no mundo todo, mas oportunidade não tem no mundo todo. E eu tô te falando, metade do globo terrestre é não alcançado, porque não tem oportunidade. Enquanto você está sentado no banco da sua igreja, com o ar-condicionado na temperatura certa, com o seu worship, olhando para as paredes belas, enquanto tem pessoas que não conhecem nem o nome de Jesus Cristo, mas conhecem o Neymar. Então não tem como. Isso deve chacoalhar, isso deve mexer com a gente, e eu não me incomodo nem um pouco se você ficar incomodado com a minha fala. Não me importo com isso. Porque perfeito, não tenha papas na língua, viu? Porque quando você olha lá fora e conhece alguém que não sabe nem o nome de Jesus Cristo se refere a uma pessoa, ou que você sabe que tem uma igreja perseguida, que é destruída dia após dia, que é perseguida, que cristãos são lançados fora de suas casas, mulheres são estupradas, pessoas queimadas, tanque de guerra passa para frente e para trás em cima deles, pessoas vivem diariamente com uma tensão e não negam a fé. E há campos tão brancos que o Senhor chama a sua igreja para cumprir, e a gente fica batendo cabeça, querendo saber quem serve nesse ministério ou naquele. Discutindo, brigando por causa de teologia, brigando por causa da cor da parede, brigando porque a irmã falou assim. Na altura do louvor. Eu poderia dizer, acorda, irmão. Se você quiser viver uma vida vibrante, viva, obedeça ao que o Senhor chamou a igreja para fazer, o que Ele te vocacionou a fazer. Ainda que você ande entre espinhos. Mas eu posso te falar, Júnior, eu não trocaria nem um milésimo da minha vida por nada, até mesmo as dores mais profundas que eu vivi. E para eu estar falando isso, o senhor sabe o que eu estou falando. É como Paulo ficou pensando, quando a gente lê Paulo dizendo essas questões momentâneas, poucas momentâneas, pequenas momentâneas. Cara, ele não tá falando de alguém que tá falando mal de ti, alguém que... Eu já vivi com crise no começo da minha caminhada, com crise porque pessoas da minha relação, antes da minha conversão, estavam me chamando de louco. E eu vivia com crise por causa disso. Cara, que benefício, que orgulho ser chamado de louco por ser servo do Senhor, por ter abandonado qualquer coisa, né? O que quer, como você falou bem antes aqui, ter abandonado alguma coisa, que a gente chama de tudo, né? Que na verdade é nada, para servir melhor de alguma forma. Só para concluir,
Uma questão que eu quero colocar que me ajudou, assim, isso que você está falando me faz lembrar. Quando eu cheguei na Luz em Ação, a gente fez uma dinâmica aqui, abrimos a lista de povos, né? 7.000 povos impressos numa letra 11, vai muito longe, é uma lista gigante. Foi aberta no último congresso que a gente participou ali, e 40 metros, né? Enfim, foi feita uma dinâmica, vá até a lista, em qualquer lugar onde você estiver, e leia. Veja, né? O exercício foi esse, vá lá e faça. Cara, meu sobrenome é Bakzinski, né? Esse sobrenome é do... Meu trisavô veio do Império Russo. Meu bisavô veio para cá com 10 anos, nascido na Rússia, no Império Russo, numa cidade que é divisa ali, Polônia e Ucrânia. Na época era tudo Império Russo. Enfim, eu cheguei na lista e dos povos que eu tava ali, naquele papel, a maioria, quase o papel todo era de povos que estão na Polônia. Na Ucrânia e na Polônia. Assim, dentre todos os lugares que eu podia ter ido, eu fui pra lá e imediatamente eu pensei, o Senhor me falou, não sei, é porque eu quis que você não nasceu ali. Esses são povos, são pessoas que nunca ouviram falar. E porque eu quis, você nasceu no Brasil, onde você tá chateado de talvez ter que trocar de sintonia de rádio, porque essa também é cristã, essa também é cristã, essa também é cristã. A gente aqui no Brasil precisa fugir da palavra de Deus, porque ela tá em todo lugar. Tem gente ali que não... Foi, cara, aqui... Isso me fez ficar, né? Mais tempo aqui na missão e vendo para onde o Senhor vai me levar, o que Ele tem para nós. Mas foi muito edificante, assim, isso. E, cara, muito obrigado por falar sobre isso tudo, sem medo, né? E que conselho final agora, para quem aguentou até agora, aguentou as pancadas, né, que foram faladas. Tá sentindo que, poxa, eu tenho coisa a fazer ainda. E talvez eu seja um pastor, eu seja um líder, eu seja, né, ou não, eu não tenho habilidade para ser um missionário, para ser alguém que vai para um povo não alcançado, enfim. Como que se faz movimentar-se? Como é que se mobiliza? Começar do começo. Certo. Pregue o evangelho ao seu próprio coração todo dia. Pastor precisa Sem dúvida. pregar para a igreja o evangelho, precisa ler a Bíblia que ele prega, a gente precisa ler a Bíblia que a gente ouve. Uhum. Se a gente não nos esforçarmos, usar nossos recursos para conhecer o Senhor, todo o resto, tudo é em vão, é só religião, é só vontade própria. Apaixone-se por conhecer o Senhor. Salmo 119 tem ali mais de 170 versículos, se não me engano são 176, falando sobre a lei, a escritura, o estatuto. E é extraordinário, por que Deus colocou esse salmo tão gigantesco, com tantos versos, falando sobre a importância da palavra? Porque nós necessitamos, o Salmo 1 vai começar. Depois, como o jovem pode manter pura sua conduta, meditando na lei do Senhor de dia e de noite. O meu conselho é esse: conheça a palavra, ore, pregue o evangelho ao seu próprio coração. Porque esse é o fundamento de todas as coisas. Porque essas coisas fazem você conhecer, cooperam no seu conhecimento de Deus. Não que a gente vai exaurir o conhecimento de Deus, mas parte daí. Se a gente não conhecer Deus, não investir nossa vida em conhecer nossos recursos e conhecer a Deus, Ele se fez ser conhecível, o resto é só estratégia humana. Perfeito. O resto, como é que eu vou ser mobilizado? Comece orando. Se um pastor, como é que eu faço minha igreja missionária? Comece orando, lendo a palavra, porque ela é completamente missional. A igreja não tem uma missão, a missão tem uma igreja, porque a missão vem antes da fundação do mundo e a igreja veio muito tempo depois. É a gente ser obediente ao que a gente lê, obediente ao que Deus fala no nosso coração, ser diligente ao que nós vemos na palavra. E quando eu falo todas essas coisas, contei a minha história, não é pautado na minha força ou trazendo glória para mim, mas é um reconhecimento do que o Senhor tem feito, pela bondade dele, para a alegria do homem e para a glória de Deus. Então meu conselho é: apaixone-se pela palavra, pede ao Senhor para Ele colocar fogo em teu coração, fogo em teus ossos pela palavra.
A gente não precisa marcar horário para pecar, né? Uhum. Mas precisa marcar horário para orar. Pra orar. Diligentes e em direção a isso. Diligentes e constantes. Orar, devocional, uma vida piedosa, não é ela que te salva, é Cristo que te salva, mas ela faz parte do exercício de transformação do seu caráter, de santificação do seu coração. Isso serve para todo mundo, do maior líder, o grande pastor, de maior igreja do Brasil, do mundo, até a pessoa que está começando na fé, é conhecer o Senhor. E conhecer o Senhor é conhecer o Deus missionário. Conhecer o Senhor é conhecer o Deus mobilizador. E o Deus que é conector, que conecta as coisas, que faz pontes. E aí eu posso te dar uma ajuda aqui. Hoje eu faço parte da Pioneiros. Se você quer conhecer um pouco mais sobre Pioneiros, como que é essa jornada, como que é ser mobilizado, nós também cooperamos com algumas igrejas em estabelecer um conselho missionário, falar sobre missões. Você tem tantas organizações, tem a MTB, no Brasil tem mais de 100 agências e algumas igrejas. Você pode acessar lá www.mtb.gov.br. Você vai ver muitas missões, agências, tem muitos seminários. É que eu falei, meu irmão, a gente não tem desculpa para não ter informação. A gente tem o mundo todo na palma da nossa mão. Mas tem que partir de um coração apaixonado pelo Senhor, quebrantado, em oração. Que o resto são só informações, são conexões, mas o mais importante é esse. Porque ao ser formado por aí, você vai ir para proclamar alguém. Como é que você vai proclamar alguém que você não conhece, só na teoria? Perfeito. Então, o meu conselho é: apaixone-se pelo Senhor, leia a palavra, uma vida devota ao Senhor, ao Deus que é vivo, não como um Deus hindu que nem existe, que é só uma estátua ali. E se quiser aí conhecer um pouco mais sobre Pioneiros, entre em contato conosco, entre no site ali. Perfeito, excelente. www.pioneiros.gov.br. Se não for só por Pioneiros do Brasil, você vai achar rapidinho ali. Vai dar certo. Tem outros também, e a gente conecta com muitas outras organizações, mas se quiser saber mais sobre a Pioneiros, como que é esse trilhar até o campo. Deus prepara, como eu falei, Deus ele nos faz com um propósito. E se Deus está movimentando seu coração em direção a isso, a grande chance de você ser um vocacionado, porque se é pela nossa própria força, né, Júnior? A gente vai sentar em casa, ver a Copa do Mundo, comer uma pizza, construir nosso próprio reino, mas se você já tá tendo é o Senhor movimentando seu coração. E vale a pena, né, Thiago? Dá pra ver, ouvindo a animação com que você fala disso, você tá pensando em sofrimento? Ok, possivelmente a gente acelere algum tipo de sofrimento ao ser missionário, ao servir 100% integralmente ao Senhor, mas sofrimento tem em qualquer profissão. Tem gente tirando a própria vida porque tem muita grana e não sabe o que fazer com tanto dinheiro. Tem muitas possibilidades, está relacionado com muita coisa, quer viver, tem aquilo tudo que tantas pessoas querem ter e tira a própria vida porque não tem propósito, não tem... Então, sofrimento vai ter, sem dúvida. Mas vale a pena, não é? Vale a pena, porque é imperecível. E olha o que o Senhor fez por nós, não é? Ele não deixou de fazer em nenhum momento. Que seja feita a tua vontade, não a minha, foi a oração. Esse é o nosso Deus. Thiago, muito obrigado, meu irmão. Vamos lá que a garotada, as minhas crianças e as tuas crianças estão esperando a gente. Para você que ficou até aqui, muito obrigado. Curta, compartilhe, envie, não esqueça daquele amigo médico cardiologista. E para aquele vocacionado que acha que não é vocacionado, tenta esconder que é vocacionado, e está se escondendo agora, chacoalhe ele com esse vídeo, com esse episódio do podcast e continue nos acompanhando. Sempre tem história nova, a cada quarta-feira, quinzenalmente, às 18 horas no Eis-me Aqui. Valeu!